Facebook, mãe. Mãe, vai pro Facebook, abre o Google. Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pode falar tranquilo, tô saindo. Boa noite, queridos. Sejam todos muito bem-vindos a esse tempo, a essa live. Nós queremos, nessa noite, orar com você nesse primeiro momento. Queremos dizer que é um prazer muito grande tê-los aqui conosco. E nós queremos convidar o Senhor Jesus para esse primeiro momento, para estarmos juntos aqui, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Senhor, eu quero te louvar nesta noite, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, porque tu tens nos sustentado, tu tens nos amado, tu tens, Senhor amado, tocado as nossas vidas, Senhor, com a tua graça. E nós te convidamos, Jesus, toca os corações aflitos nesta noite, toca os corações angustiados nesta noite. Derrama, Senhor, sobre cada ouvinte a tua presença, a tua essência. Senhor, entra nas famílias, entra, Senhor amado, na vida da criança, do jovem, do adulto, do homem, da mulher. Nós te convidamos, Senhor, a tomar o teu lugar. Nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos por tua misericórdia. Nós te agradecemos por tua bondade. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, é um prazer, meu Deus, ser escolhida por ti. Sermos amados por ti. E que nessa noite tu possa tocar o nosso coração de uma forma profunda e especial, Pai. Que a tua palavra entre no nosso ser. Que a tua palavra transforme o nosso coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre os 144.000. Nós falamos sobre a volta de Jesus. Nós falamos sobre o arrebatamento. Falamos sobre a grande tribulação. Falamos sobre o anticristo. Falamos sobre as duas testemunhas. E hoje nós vamos estar falando sobre os 144.000. E eu gostaria de iniciar esse tempo lendo para você Apocalipse 7, de 2 a 4, que diz assim: E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha um selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do Deus vivo. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Outro texto também que nós vamos ler está em Apocalipse 4, de 1 a 5, que diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos,
e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia. No começo, irmãos, da grande tribulação, os anjos de Deus vão assinalar o remanescente fiel de Israel, um grupo formado por 144.000 pessoas, descendentes da linhagem natural de Abraão, sendo 12.000 de cada tribo. Começou com os judeus e terminará com eles. Deus revelou a Abraão e lhe propôs uma aliança incondicional. Ele seria o patriarca da nação de Israel, tanto física quanto espiritualmente. 430 anos depois, Deus chama e comissiona Moisés para libertar e conduzir o seu povo ao cumprimento da promessa. Deus firma um pacto com os judeus, com Israel, por intermédio de Moisés, mantendo os princípios da aliança abrâmica. A nação de Israel, ela é o receptáculo da revelação divina e do que é necessário ser e fazer para recebê-la. E nos dias finais, os judeus, os 144.000 outra vez, serão instrumentos poderosos para abençoar todas as famílias da terra. Então eles foram escolhidos por Deus para serem selados. Deus escolheu 144.000 dentre os descendentes fiéis. Sua escolha está relacionada ao estilo de vida, representantes escatológicos dos judeus. Então, assim, nós vamos ver os critérios da escolha divina. Quando eu vejo esse tema, eu posso perceber o grande amor de Deus pela humanidade. Porque o amor de Deus, ele é incomparável, ele é infinito, ele é maravilhoso. E na grande tribulação, além das 2 testemunhas, 144.000 estarão na terra. E eles têm um objetivo. E nós iremos falar sobre esse objetivo. Então, há alguns critérios para a escolha divina. Deus escolheu a nação de Israel e declarou expressamente as razões de sua escolha. A primeira razão é o amor. Em Deuteronômio 7:8 diz: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então, o primeiro critério da sua escolha foi o amor. O Senhor escolheu, o Senhor amou. E o amor de Deus é um amor incondicional. E por causa desse amor, o Senhor resgata a nação de Israel do Egito. E Ele caminha por princípios. As alianças que o Senhor faz, Ele cumpre. Ainda que o homem seja infiel, o Senhor permanece fiel. O outro critério é a lealdade de Deus. O Senhor cumpriria a promessa que fizera a Abraão. Queridos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele falado, Ele não cumprirá? Ou Ele vai dizer e não vai fazer? Então o Senhor, Ele é um Senhor leal e Ele cumpriria a promessa. O outro critério é porque Ele disse que o povo de Israel seria propriedade particular. Deus escolheu Israel para ser a sua herança, seu reino sacerdotal, seu povo santo. A Bíblia diz em Salmos 33:12: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual Ele escolheu. Aleluia! Então, esse povo é bem-aventurado porque eles foram escolhidos para serem herança do Senhor. Em Êxodo 19:6, Deus fala assim para aquele povo: e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E outro texto diz assim em Isaías 62:12, também referindo-se a este povo de Israel: e chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada,
a cidade não desamparada. E o outro critério da escolha de Deus é porque Deus havia liberado uma promessa de que eles teriam um reinado eterno. Deus ele escolheu Davi para ser rei de Israel e nele firmou o seu trono por todas as gerações. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samar. Isso está em 1 Samuel, quando Deus falou sobre um reinado, que seria um reinado eterno. E o Senhor escolheu Davi, uma pessoa segundo o seu coração. E o outro critério de Deus, irmãos, é a santidade. Deus escolheu e escolhe aqueles que têm um coração disposto a obedecer. Em Atos 13, 22 diz assim: e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Os 144.000 são pessoas seladas. A Escritura nos revela que Deus assinalou, Deus marcou, Deus selou pessoas para propósitos especiais. Por exemplo, no livro de Êxodo, nós lemos que nas casas dos israelitas o selo da proteção estava sobre os umbrais das portas e com ele a garantia de vida ao filho primogênito. E sabemos que o anjo da morte passou, mas aqueles que estavam debaixo desse selo não foram atingidos. No livro de Ezequiel, lemos que o sinal é a marca que garante proteção e preservação dos servos de Deus, a fim de que eles não sejam exterminados com os ímpios por ocasião da manifestação de seu julgamento. Então os servos de Deus, irmãos, também são selados. E no livro de Apocalipse, nós lemos que Cristo foi selado pelo Pai com um novo nome, com um nome misterioso. Em Apocalipse 19:12 diz: seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Glória a Deus. No Evangelho de João, nós lemos que Jesus foi selado para alimentar espiritualmente os seus discípulos. Em João 6:27 diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Na carta aos Efésios, nós lemos algo maravilhoso. A igreja, ela é selada para o dia da redenção, com o Espírito Santo da promessa, irmãos. Isso é maravilhoso. Efésios 1:13 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando as pessoas são seladas,
E a igreja do Senhor também é selada, mas nessa noite nós estamos falando sobre os 144 mil que vão ficar aqui na tribulação e eles têm um objetivo. Existem benefícios para as pessoas que são seladas. Primeiramente, o selo promove. Existe uma identificação. Enquanto os moradores da terra serão identificados na mão direita ou na testa pela marca da besta, os 144 mil serão identificados pelo selo de Deus colocado na testa. Isso é tremendo. Você ser identificado como filho de Deus, né? Em Apocalipse 7, de 3 a 4, o anjo disse: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Outro benefício do selo é a propriedade ou pertencimento, né? Quando as pessoas estudam, por exemplo, sociologia, elas entendem que há uma necessidade de um pertencimento. O ser humano, ele tem uma necessidade de pertencer, né? Por isso que muitos pertencem a uma família, pertencem a um time, pertencem a um país, né? Pertencem a algum tipo de categoria, porque existe essa necessidade no ser humano. E no nosso caso, né, quando nós somos selados por Deus, o selo indica que nós temos um dono a quem nós servimos e a quem nós obedecemos. Outro benefício do selo é a proteção. Em Apocalipse 17, de 1 a 3, diz: nenhum deles morrerá, antes serão protegidos do anticristo. Eles estarão em lugar seguro no Monte Sião. João disse assim: então vi um cordeiro em pé no Monte Sião, em Jerusalém, e com ele estavam 144 mil que tinham o nome dele e o nome do Pai escrito nas suas testas. E ouvi um som que vinha do céu, como o rugir de uma grande cachoeira ou o estrondo de um poderoso trovão. Era o cântico de um coro acompanhado por harpas. Este coro extraordinário, 144 mil vozes, entoava um maravilhoso cântico novo na frente do trono de Deus, diante dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. E ninguém podia entoar este cântico, a não ser esses 144 mil que haviam sido redimidos da terra. O selo também traz segurança. Os selados por Deus estarão seguros de qualquer mal. Em suas testas estará estampado o nome do Deus vivo, indicando que ele estará presente com 144 mil. A presença divina vai estar na vida dessas pessoas, assim como está na nossa vida, o tempo todo. Mesmo quando atravessarem as mais intensas crises, que vão afetar todas as áreas a nível de sociedade, os 144 mil escolhidos e selados terão a presença do Senhor garantida. Em Gênesis 28, 13 a 15, diz assim: ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você, aonde quer que vá. Eu trarei de volta esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que prometi. Então havia uma promessa feita a Abraão e ela foi passando para os seus descendentes, e Deus, ele sustenta a sua promessa de que a presença dele estaria em todo o tempo, né? E hoje também eu quero trazer um pouquinho sobre o caráter dos 144 mil. E o caráter de uma pessoa é infinitamente mais importante do que a sua reputação, pois enquanto a reputação está relacionada àquilo que se fala dessa pessoa, o caráter traduz o que ela de fato é. Então, a primeira característica dos 144 mil
é que a palavra de Deus chama de virgens, né? O que é isso? É a pessoa pura a nível de moral, a nível espiritual. Pessoas separadas da corrupção, da falsa religião dominante do anticristo. Eles não aceitarão a sedução do homem do pecado. Eles não se submeterão ao sistema herético e imundo da grande prostituta, parceira aliada do anticristo nos dias finais. Então essas pessoas serão como virgens, separados. Estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Apocalipse 14:4. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Outra característica do caráter dos 144.000, persistentes. Eles serão inteiramente dedicados ao serviço de Deus. Mesmo durante os dias terríveis de trevas da grande tribulação, eles vão seguir o Cordeiro por onde ele for, pois nas trevas os mandamentos divinos vão iluminar os seus caminhos. Eles também têm um caráter verdadeiro. Glória a Deus. Eles serão irrepreensíveis diante do trono de Deus. Não haverá engano em seus lábios, pois estarão cheios do Espírito da verdade. O remanescente de Israel proclamará a única verdade salvadora, levando a cabo a missão que lhes será entregue. E como eu disse no início, eles têm uma tarefa. A tarefa prioritária dos 144.000 judeus durante a grande tribulação será sem dúvida a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Então o Senhor enviará como seu verdadeiro representante um seleto e especial grupo que testemunhará a todas as nações e realizará uma grande colheita final. Na grande tribulação, Deus não ficará sem o testemunho humano celeste. Juntamente com o 7º anjo, os 144.000 anunciarão que os reinos da terra pertencem a Cristo e ele reinará para todo sempre. Os 144.000 judeus que recebem o selo do Deus vivo, eles exercerão seu ministério profético na fase mais intensa da grande tribulação, exatamente no olho do furacão, a saber, na terra de Israel. E eles vão iniciar o seu ministério no capítulo 7 de Apocalipse e depois vão reaparecer no capítulo 14 com o Cordeiro, no céu, no Monte Sião. E a profecia de João revela que junto com o remanescente de Israel estará uma multidão incontável de salvos de todos os povos, fruto do grande trabalho missionário dos 144.000. Que nós possamos aprender nessa noite como é o amor de Deus, como o Senhor é rico em permanecer em seus princípios, em suas promessas, como o Senhor é rico em estabelecer dentro de nós a natureza divina. Nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que nós começamos a ser participantes da natureza divina. Então algum fruto do Espírito também ficará em nossos corações. E aquilo que antes fazíamos que não agradava a Deus, nós vamos deixar de fazer. Porque o fruto do Espírito Santo estará em nós, permanecerá em nós. Além disso, nós também, quando recebemos o nosso Senhor e amado Jesus Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E, biblicamente, o Espírito Santo habita em nós. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Agora, com Jesus Cristo, o templo não é mais feito por mãos humanas, mas o templo somos nós, que devemos ser irrepreensíveis, santificados e separados até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não significa que eu não posso sorrir, que eu não posso participar de bênçãos que o Senhor nos dá nesta vida, mas significa que eu estou longe, preciso estar fora da grande corrupção. E se porventura cair, que o Senhor levante. Se porventura pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, irmãos, há uma grande alegria no nosso coração,
em sermos chamados por Ele, sermos amados por Ele, por Jesus, sermos selados com o Santo Espírito da promessa. Vale a pena servir a este Deus. Vale a pena saber que se amanhã os seus olhos não se abrirem nesta terra, se abrirão no céu, e que você estará com Ele durante toda a eternidade. Eu costumo dizer que a maior riqueza que um ser humano tem não é um carro novo, não é uma casa nova, não é um casamento esplêndido, mas a maior riqueza que o ser humano tem é a salvação da sua alma, porque a eternidade é um momento que nós não podemos perder. A eternidade, ela deve ser vivida, né? Vivida, e as escolhas para viver a eternidade com Deus devem ser feitas agora. Então, eu oro nesta noite para que o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo, nosso Consolador, o nosso amado Jesus, esteja conosco, não nos deixe, não nos desampare, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e nós dependemos da graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite, declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sabe quando a Bíblia fala sobre a alegria da salvação? É isso que nós temos que ter, alegria da salvação. Porque eu acredito que será o maior espetáculo de todos os tempos. Quando nós vemos pessoas que passaram pela grande tribulação, mas que conseguiram se recuperar, estarão vestidas com vestes brancas e também adorarão ao Cordeiro juntamente conosco. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Meu amado Senhor, sentimos a Tua presença aqui de uma forma tremenda e tamanha, porque o Teu amor é revelado através das Escrituras. Senhor, o Teu amor é infinito, o Teu amor é incondicional. O Teu amor, meu Deus amado, perpassa o nosso entendimento. O Teu amor penetra nas nossas entranhas. E o Teu amor nos faz até perguntar, meu Deus, como o Senhor nos ama assim. Mas nós Te agradecemos. Te agradecemos porque Tu fez um projeto para que pessoas sejam salvas. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. E nós queremos reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O único que pode perdoar os nossos pecados. O único que pode apagar as nossas transgressões. O único que pode mudar a nossa história. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que o Senhor Jesus te dê a paz. Amém, queridos? Muito obrigada. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite na presença do Senhor, em nome de Jesus.